Bom dia, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 20 de julho, quarta-feira, e é uma alegria, um grande privilégio para a minha vida poder mandar essa mensagem e interagir com vocês. Ontem nós começamos a falar a respeito de Atos dos Apóstolos, falamos sobre o capítulo 1, e hoje, então, eu quero ler com vocês o capítulo 2 e ir pensando, na medida em que a gente lê, simultaneamente, nós vamos pensando sobre o que está escrito, os temas aqui tratados. E se você puder, então abra aí a sua Bíblia ou liga aí no aplicativo do celular, seja como for. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então havia uma festa chamada Pentecostes, e eles estavam então todos juntos no mesmo lugar nesse dia. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Encheu a casa desse som forte. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Pousou uma sobre cada um deles. Imagina a cena, né? A situação. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu, porque eles estavam vindo, na verdade, para a festa. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na própria língua. Então todo mundo foi para a festa. Chegando lá, começaram a ouvir esse som dentro desse lugar que eles estavam reunidos. Começaram a fluir as multidões para esse lugar e eles ficaram perplexos, porque eles estavam ouvindo cada um deles que falavam numa língua diferente, né? Porque gente de todas as nações afluíam para lá, todos os judeus das nações vizinhas iam para lá para a festa de Pentecostes. Cada um ouviu na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos, que aqui também residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então veja que interessante, né? Um fenômeno incrível. Aqui aconteceu exatamente o oposto que ocorreu na Torre de Babel. Lá em Gênesis, na Torre de Babel, Deus confunde as línguas para que os homens não fizessem maldades ainda maiores, não planejassem entre si fazerem coisas absurdas como a própria Torre de Babel. Então Deus confunde a língua dos homens para colocar um limite para a maldade, para a iniquidade, um empecilho, uma tentativa de tornar a comunicação um obstáculo, porquanto as suas ideias eram más, as suas intenções eram malignas. Aqui há um efeito oposto. O Espírito desce sobre eles e aqueles que não sabiam falar
outras línguas, outros idiomas, não sabiam se comunicar com outros povos, agora estão recebendo a capacidade de falar, porque agora Deus está imprimindo no coração deles o seu espírito, o espírito do amor, da misericórdia, da justiça. Então, para o bem, Deus oferece o dom para que eles se entendam e esse bem corra à face da terra. Mas para o mal, Deus confunde as línguas, coloca obstáculo para impedir o avanço da maldade por sobre a terra. Daí no versículo 14, Pedro ele viu, essas pessoas perplexas, umas maravilhadas porque estavam ouvindo sobre as grandezas de Deus em sua própria língua, E outros estavam dizendo: o que é isso? O que está acontecendo? Eles não entendiam. E outros até debochavam, dizendo: estão bêbados. Pedro, vendo essa necessidade, essa situação, essa necessidade de explicação, agora não ficou mais com medo, como ele teve medo na hora que negou Jesus. Agora Pedro está compungido por uma coragem, um poder espiritual, uma capacidade divina para encarar a situação de frente. E então Pedro se levantou, talvez na consciência, inclusive, daquilo que Jesus o chamou, porque Jesus disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, eu te amo, Senhor. Ele falou: apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. E Pedro, então, com essa voz pastoral, de cuidador, de alguém que quer direcionar, ajudar as pessoas na iluminação do significado daquilo que estavam vendo, se levanta com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Ele disse o seguinte: varões judeus e de todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos, meus escravos e as minhas escravas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia, o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus
Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, essas palavras, essa mensagem, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Olha o desespero deles. É como se eles dissessem: matamos o Filho de Deus, matamos aquele a quem deveríamos servir como nosso Rei, como nosso Senhor. O que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-os dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então veja que Pedro fez essa mensagem, depois continuou testemunhando acerca de Jesus, tirando-lhes as dúvidas, dialogando com eles, e os que aceitaram a mensagem foram batizados, e foram quase 3.000 pessoas. Essas 3.000 pessoas que aceitaram a mensagem do Evangelho e se batizaram, diz o versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então veja que eles continuavam conversando com os apóstolos, aprendendo, dialogando, estavam em comunhão, ou seja, internalizando e vivendo a experiência de irmandade, de comunidade, uns com os outros, de mesmo objetivo, de mesma missão. E eles partiam o pão e continuavam juntos também nas orações. Em cada alma havia temor, havia a capacidade de entender que estavam diante de algo sublime, não era banal, não era uma coisa sem valor, sem importância. Eles tinham temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, até porque Jesus havia prometido isso, que muitos sinais acompanhariam os que crescem. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles mantinham-se unidos, eles desejavam a presença uns dos outros, eles tinham prazer em estar juntos e eles tinham tudo em comum, ou seja, ninguém assim tinha como propriamente sua, coisa alguma. Versículo 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, uma vez que receberam o dom do Espírito, uma vez que foram salvos pela graça de Deus, tudo mais se tornou secundário. Os bens materiais se tornaram apenas um mecanismo de alcançar pessoas, apenas um instrumento de generosidade da graça de Deus para ajudar outros nas suas necessidades. Porque quando o primordial está resolvido em nosso coração, quando a nossa essência está pacificada, tudo o mais se torna secundário. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Aqui no templo não é dentro do templo, era no pátio do templo, porque quem regiam as reuniões no templo eram os judeus, mas eles tinham acesso ao pátio do templo. Eles partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração.
Ou seja, todos os dias eles tinham prazer em estar uns com os outros. Isso aqui demonstra que eles queriam sempre conversar sobre aquilo, aprender sobre aquilo, saber da vida do outro, orar um com o outro, repartir o pão uns com os outros. E eles faziam isso com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha como os primeiros irmãos, após a descida do Espírito, agiam como comunidade. Veja a profundidade da transformação do Espírito. Quando eu leio um texto desse, fica-me impossível nivelar o Evangelho por baixo, a conversão por baixo. Um homem convertido, de fato, é alguém que vai apresentar sinais semelhantes a estes que nós vemos na descida do Espírito em Pentecostes. Ou seja, alguém que busca entender a doutrina dos apóstolos, que quer comunhão, que quer partir o pão, que quer orações, alguém que tem temor, alguém que através do qual Deus faz prodígios, sinais, alguém que de fato tem tudo em comum com quem busca o bem, busca a retidão, busca o evangelho, alguém que não tem os seus bens como propriedade exclusiva, alguém que é liberal, que é generoso, alguém que busca perseverar, sim, partindo o pão de casa em casa, busca todos os dias amar, cuidar, ajudar, acolher. O evangelho não pode ser nivelado por baixo. Ser do evangelho não é aderir a uma denominação, a um templo religioso, a um guru religioso. Ser do evangelho é um tipo de vida produzida pelo Espírito de dentro para fora, que muda radicalmente a nossa consciência. É exatamente isso que eu enxergo olhando para esse texto, quando a gente vê as consequências da ação do Espírito na vida de alguém em que ele habita.